Exercício de vestibular de mudança social. Professor Gildo Monteiro, do terceiro ano de Sociologia ABC. Vamos à primeira questão para a gente debater. Entre os fenômenos sociais estudados pela sociologia, a mobilidade social é um indicador do nível de desigualdade e de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos referindo a letra A frequência com a qualidade as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam-se suas residências em um determinado período de tempo. Letra B. Ao número de imigrantes e migrantes que passam pelo território de um país em determinado tempo, assim quando maior for o número de migrantes ou imigrantes, mais movimentada uma sociedade será. Letra C. Ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica de uma sociedade, observando os meios e os mecanismos que os indivíduos dispõem para tanto. D. Ao desenvolvimento dos meios de transportes públicos responsáveis pela movimentação das pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. Letra E. A quantidade de carros ou veículos que circulam em uma cidade, tendo em mente que maior quanto for a quantidade de veículos em uma cidade, mais móvel ela se tornará. Então vamos à resposta. Então vamos por eliminação. A gente está falando sobre os fenômenos sociais estudados pela sociologia, tanto a desigualdade quanto a mudança social. Então vamos. Letra A, você acha que está correta? Não. A frequência com a qual as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam-se são residências em um determinado período de tempo. Errado. Letra B. Ao número de imigrantes e migrantes que passam pelo território de um país em determinado tempo. Está errado também. A gente está falando de desigualdade e mudança social. Letra E. A quantidade de carros ou veículos que circulam. A gente não está falando de mobilidade, estamos falando de desigualdade e mudança social. Então nós temos duas questões aí, ou letra C ou letra D. Então vamos à letra D. Ao desenvolvimento dos meios de transportes públicos responsáveis pela movimentação das pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. Errado. Isso aqui estamos falando de meios de transportes públicos, não no índice que vai dar essa condição. A certa é a letra C. Ao índice das pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica de uma sociedade. Então, esse é a correta, letra C. Vamos à segunda questão. No que se diz respeito às relações entre sociologia e mudanças sociais, pode-se dizer que: letra A. A sociologia é uma ciência que visa aprender cada sociedade em um dado momento sem poder explicar suas transformações, que são objeto da história. Letra B. A sociologia só é capaz de explicar as transformações derivadas das lutas entre as classes. Letra C. Os estudos aos quais a sociologia se dedica fundamentam-se no princípio de que mudanças e transformações só podem ocorrer quando os vários segmentos ou estratos de uma sociedade se unem para promover ou viabilizar tais mudanças. Letra D. A quais das mudanças sociais é um tema que se tornou objeto de reflexão sociológica a partir de que se convencionou chama era pós-industrial e globalização. Letra E. A sociologia busca captar os fenômenos produzidos pelas ações dos atores sociais que visam defender seus interesses e os fatos associados às reações e resistências àquelas ações. Então vamos por eliminação.
o que diz respeito às relações entre a sociologia e as mudanças sociais. Letra A. A sociologia é uma ciência que visa aprender cada sociedade em um dado momento. Errado. Ela abrange todo o momento, independente da época que for. Letra B. A sociologia só é capaz de explicar as transformações derivadas de lutas de classe. Errada. Ela explica toda a movimentação da sociedade, desigualdade independente. Letra C. Os estudos aos quais a sociologia se dedica fundamentam-se no princípio de que as mudanças e transformações só podem ocorrer quando os vários segmentos ou estratos de uma sociedade se unem. Errado. Ela estuda todas as transformações que acontecem no mundo, na sociedade. Então só tem duas questões, então vamos para ela agora. D e E. A questão das mudanças sociais é um tema que se tornou objeto de reflexão na sociologia. Errado. Tem a respeito, mas que não condiz à pergunta a respeito entre as relações da sociologia e mudanças sociais. Então, a letra correta é a letra E. A sociologia busca captar os fenômenos produzidos pelas ações dos atores sociais que visam defender seus interesses e os fatos associados às reações e resistências àquelas ações. Vamos à próxima questão. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observará que só o conflito entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das ações se evidencia uma característica de classe social? Então ele está evidenciando a classe social da época. Então vamos ver qual é. Letra A. O status social e cultura dos indivíduos. Letra B. A função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Letra C. A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Letra D. A identidade social, cultural e coletiva. E letra E. A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Então, veja o que ele está falando no contexto histórico das desigualdades excludentes das classes. Então, vamos por eliminação. Vamos começar. Letra A. Aí está falando de status social e cultura dos indivíduos? Não. Então, essa está errada. Letra B. A função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Também na questão não está falando nas complexas e multifacetadas desenvolvidas numa sociedade moderna. A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas, a letra C, errado. Então só restou novamente a letra D e a letra E. A identidade social, cultural e coletiva, não está falando nisso. A certa é a letra E. A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Porque aqui ele está falando na relação de produção, na pergunta. Então está justamente nessa resposta.